Nesse vídeo a gente está continuando o nosso curso de Teontologia 1, em que a gente está tentando responder a pergunta quem Deus é, e para isso a gente tem estudado os atributos de Deus, já há vários vídeos. A gente já começou a falar sobre os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles atributos que são mais partilhados com as suas criaturas. Eles também são chamados de atributos positivos, porque quando a gente fala a respeito deles, a gente atribui a Deus alguma coisa que a gente também observa nas criaturas. A gente vê coisas boas nas criaturas e a gente diz, Deus é assim, só que maior e melhor. Por isso, eles são atributos positivos. E nesse vídeo a gente vai continuar falando de um subgrupo desses atributos positivos, que são os atributos morais. Já falamos sobre a bondade de Deus no vídeo anterior e agora vamos falar sobre a santidade de Deus. Certo? Vários textos bíblicos falam que Deus é santo. Isso é uma coisa que aparece muito, particularmente no Antigo Testamento, né? O povo de Deus é chamado a ser santo. Por que Deus é santo? Deus ser santo é a razão, é o motivo pelo qual o povo de Deus é chamado a ser santo. Né? E no Novo Testamento, Jesus é chamado de o Santo de Deus, o Justo. Né? E isso nos dá aí um entendimento do que a palavra santo quer dizer. Né? Nas teologias sistemáticas antigas, muito antigas, essa daí é uma citação de um dos pais da igreja, ou seja, dos primeiros séculos do cristianismo, eles costumavam definir santidade de Deus dessa forma que está aí. Santidade é a isenção de toda corrupção. É uma pureza que é total e completamente definida. Ou seja, Deus ser santo significa que Ele é puro, que Ele não tem corrupção, que Ele não erra, que Ele não peca. De fato, esse é, sim, o significado da ideia de santidade, mas nas teologias sistemáticas modernas a gente tem preferido trabalhar a partir do conceito bíblico de santidade. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai começar falando sobre o que a palavra santo quer dizer na Bíblia, de maneira, mesmo quando aplicada a coisas, a pessoas, e a gente vai deduzir a partir daí o que quer dizer quando a gente diz que Deus é santo. Né? Na Bíblia, a palavra santo ela é associada tanto a pessoas como a coisas. Algumas coisas são chamadas de santas. E o que isso normalmente quer dizer é que essas pessoas ou coisas foram tiradas do uso comum e colocadas em uma relação especial com Deus. Então a gente tem, por exemplo, a Terra Santa, né? O sábado, né? O dia do descanso é chamado de Sábado Santo. A igreja é chamada de Igreja Santa, é o povo santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então a ideia de santo é a ideia de que essa terra, esse dia, esse povo foram tirados do uso comum e foram consagrados, foram colocados numa relação especial com Deus, diante de Deus. Né? E aí o professor Pavin vai dizer que as pessoas e coisas assim chamadas santas, elas não são santas por si mesmas. Elas não derivam essa santidade de si mesmas. Não é porque elas são tão boas que por isso foram tiradas do uso comum e separadas para Deus. Não. Quando elas são separadas para Deus, isso é santidade. Ou seja, a santidade das coisas, dessas pessoas, procede de Deus. Certo? Elas são santas porque elas estão nessa relação especial com Deus. Não é que elas são santas em si mesmas, mas quando elas são tiradas do uso comum e consagradas a Deus, o nome disso é santidade. É assim que a gente entende santidade se a gente olhar simplesmente para os textos bíblicos. Né? E isso é interessante. Né? Então, a santidade é algo que procede de Deus, do fato de Deus estar separando uma coisa ou uma pessoa do uso comum e consagrando a Ele. E é interessante, uma coisa que é interessante em todos esses textos que falam de santidade, é que muitas vezes essa santidade ela tem um sinal, tem alguma coisa que marca essa santidade. Né? Então, por exemplo, roupas são chamadas de santas, as roupas santas, e o sinal disso é a lavagem. Quando essas roupas são lavadas, isso marcava esse momento em que elas estavam sendo separadas para o uso comum, né? Nesse texto aí. Um monte é santo,
né? E o momento em que ele é santificado é marcado porque eles demarcam os limites ao redor do monte, né? Então existe um sinal aí dessa santificação. Os sacerdotes são santos e isso é marcado pela unção, certo? Pelo derramamento de óleo na cabeça dos sacerdotes. Então existem esses sinais da santidade. E isso reforça essa ideia que eu falei, que a santidade não é uma coisa inerente às coisas. Não é porque alguém anda certinho que essa pessoa é separada por Deus. É o contrário. O fato dela ser separada por Deus, isso é a santidade. Tanto que a santidade é marcada como um sinal. Então, a santidade acaba sendo mais do que uma mera separação, né? Quando esses sinais são aplicados, o que isso tá fazendo é que ele está privando a coisa ou a pessoa daquilo que ela tem em comum com as outras coisas ou pessoas da mesma espécie. E está colocando sobre essa coisa ou pessoa um selo de que agora essa coisa ou pessoa não deve mais ser usada do jeito que todas as outras coisas ou pessoas são usadas. Ela está numa relação especial com Deus, certo? Então, de fato, por exemplo, no caso das pessoas, a obediência aos mandamentos é algo que é posterior à santificação. Primeiro a pessoa é separada e daí ela agora é chamada a obedecer. Agora ela é chamada a andar em retidão. Porque ela foi separada e não o contrário. Então a gente entende, a partir disso, que a santidade de Deus... Veja que em toda essa discussão, até agora, a gente está falando da santidade de coisas ou pessoas, certo? Mas o que a gente quer aqui é definir a santidade de Deus. Como é que Deus é santo? Né? Então a gente pode falar que Deus é santo, definir a santidade de Deus como aquilo que o mantém separado do mundo em termos morais. Deus é moralmente, eticamente, religiosamente separado do mundo. E isso que separa Deus do mundo é a sua santidade, né? E por que Deus é santo, por que Deus é assim separado moralmente do mundo, qualquer coisa que é usada no serviço a esse Deus também precisa ser santa. Porque Deus é santo, separado moralmente do mundo, qualquer pessoa que se achega para ter um relacionamento com Deus precisa primeiro ser santificada, né? Então, as coisas e as pessoas têm que ser separadas do uso comum e consagradas a Ele porque Ele é santo. E não o contrário. A santidade de Deus é o fundamento pelo qual as pessoas e coisas têm que ser separadas do mundo e colocadas num relacionamento com Ele, né? E aí vem uma das coisas que é mais impressionante no Antigo Testamento, que é quando Deus é chamado de o Santo de Israel. Por que isso é impressionante? Porque veja que nessa expressão a relação de santidade está trocada. O povo de Deus é um povo santo de Deus, é santo para Deus. O povo de Deus é santificado porque ele está consagrado a Deus. Uma coisa é santificada porque ela está consagrada a Deus. E daí, alguns profetas vão pegar e vão inverter essa relação. Vão dizer que Deus é santificado para Israel. Deus é o santo de Israel. Ou seja, Deus é aquele que se doa, que se dá totalmente a Israel. Quando Deus mantém, quando Deus preserva o seu povo como sua propriedade particular, Deus está de fato se consagrando ao seu povo, que é algo que ele não precisava fazer. Veja, nós falamos que o povo precisa se consagrar a Deus porque Deus é santo, é separado do mundo. E o povo precisa se consagrar a Deus. Agora, Deus não precisava retribuir isso ao povo. Deus não precisava se consagrar ao povo. Mas é exatamente isso que ele faz. Uma manifestação da sua bondade, da sua justiça, do seu amor. Certo? Então, Deus é o santo de Israel. Ele é santo para Israel. E dessa santidade de Deus derivam duas outras formas, né? A santidade de Deus, ela também é o princípio da punição e do castigo. A gente vê isso porque em vários textos bíblicos, onde a santidade é mencionada,
A punição e o castigo também são mencionados juntos. A santidade de Deus requer que o seu povo seja santo e se santifique. A santidade de Deus requer que o seu povo agora o obedeça e ande de forma reta, certo? Veja, a santidade do povo não é a obediência. A santidade do povo é o fato de que o povo foi separado para Deus. E agora que o povo foi separado para Deus, Deus requer que o povo lhe obedeça. Por quê? E se alguém viola essa obediência, essa pessoa precisa ser punida e precisa ser castigada. Então, a santidade de Deus, ela implica na punição e no castigo. Por outro lado, o oposto também é verdade. Quando Deus se mostra satisfeito com o seu povo, isso também é derivado da santidade, né? A santidade de Deus, ela não é o oposto do amor. A santidade de Deus, ela é o fundamento da redenção do seu povo. Quando Deus redime o povo, quando Deus ama o povo, quando Deus busca o povo, isso é derivado da santidade de Deus, né? E finalmente, no Novo Testamento, vem Jesus. E Jesus é chamado de o Santo de Deus. Ele é aquele que demonstra de maneira plena, de maneira clara, o que é santidade. Santidade é ser como Jesus, né? Como deve ser a vida de alguém que é santo? Deve ser igual à vida de Jesus, né? Ele é aquele que é separado do mundo, aquele que se consagra completamente a Deus, certo? Então Jesus, ele encarna tudo aquilo que a gente está falando sobre santidade, porque ele é o próprio Deus que se dá ao seu povo, o Deus que vem ao seu povo, o Santo de Israel, o Santo para Israel, e ao mesmo tempo ele é o homem que demonstra o que é santidade. Se alguém tiver dúvida o que é santidade, agora não tem mais, porque Jesus já demonstrou isso na prática, nessa terra, o que é santidade. Então, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre um outro atributo de Deus que está ligado à santidade, que é a sua justiça.